pessoal, tudo bom com vocês? Ó, antes de começar, joinha aí, hein? Se inscreve no canal, tá ok? Vamos lá. Hoje vamos falar de função de primeiro grau. Tem uns vídeos aqui falando sobre funções, tá bom? Já temos 2 vídeos. Só que hoje a gente vai ver os gráficos dessa função, né? Porque a função nós podemos escrever ela de forma algébrica, que é ela, quando ela tem esse formato aqui, y igual, e tem uma expressão matemática, né? Uma expressão algébrica. Na forma numérica, que é quando a gente constrói a tabela com os valores, e nós veremos a representação gráfica das funções, ok? Então aqui, ela pode aparecer, você pode ver as notações em alguns livros, desse jeito, y igual a x mais b, ou y igual mx mais n, mas é a mesma coisa, tá? Simplesmente tem livros que vão trazer aqui com a ou aqui com x. Alguns livros vão trazer aqui com b, outros aqui com n, certo? E você também pode ver, ao invés de y, f de x, ou seja, aqui ó, f, entre parênteses, o x, que é uma função de x. Ou seja, o valor da função depende do valor de x. E o que são esses a, b ou m, n? Certo? O número que vai estar com o x, ou seja, com a nossa incógnita, tá aqui, ó, CA, né? É o nosso coeficiente angular. E o que é isso? Quando a gente construir o gráfico, você vai entender melhor. Mas basicamente esse número vai determinar a inclinação da reta. Como assim? Se ela vai estar assim, assim, para cá, para baixo. Então, o coeficiente angular, o próprio nome diz, determina a inclinação da reta, o ângulo que essa reta vai estar, certo? E o que é esse CL aqui? Esse número que vai estar sozinho, a gente chama de termo independente. É o coeficiente linear. Vai determinar onde está a posição dessa reta. Ou seja, se ela está mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. Certo? Continua acompanhando. Agora a gente vai para alguns exemplos dessas funções e a gente vai construir os gráficos, certo? Então, pessoal, como primeiro exemplo, eu coloquei essa função aqui. Y igual 2x menos 1. Tá. Então a gente vai descobrir agora a representação numérica. A gente já tem representação algébrica. Pela tabelinha a gente vai escolhendo valores para x, vai realizar o cálculo e vai descobrir o y. Com isso, nós teremos um par ordenado. O que é um par ordenado? É um par de 2 coordenadas, onde eu vou determinar o valor de x e de y, que vai nos ajudar a construir o nosso gráfico. Tá bom? Vamos lá. Eu posso pegar qualquer valor para x. Bom, valor que você quiser. Eu já pensei em alguns aqui. Vou pensar nesses aqui, ó. Vou trabalhar com valores pequenos para facilitar nossas contas, tá bom? Eu vou trabalhar apenas com números inteiros, mas eu poderia ter infinitos valores. Vou usar aqui, ó. Vou fazer com o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2. Bom? Deixa eu completar aqui a tabelinha. Tá. Então eu vou substituir. Então aqui, ó, eu tenho como que é a minha função? Y igual. No caso aqui está invertido, mas está no mesmo, tá, pessoal? Y é igual a 2x menos 1. Então 2x menos 1 é igual a y. Bom? Não vai mudar nada. Um é igual ao outro. Então aqui, 2 vezes... Quem é meu x agora? Menos 2. Então eu substituo o x por menos 2. Menos 1. O resto é igual, ó. A única coisa que vai mudar, ou seja, a única coisa que vai variar, né? Que é o x, a variável, é aqui. Então, vamos fazer a conta. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com menos 1, menos 5. Beleza. Agora vamos lá. Agora o x é menos 1. Então vai ficar 2 vezes x, que é menos 1. E isso aqui, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Continuando, 2 vezes o x, que agora o x vale 0. Então troca o x por 0.
menos 1. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Continuando, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, quanto que dá? 2. 2 menos 1, 1. E nesse último aqui, o x vale 2. Então eu troco o x por 2. Só copiou aqui. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, fizemos essa tabelinha. Vamos completar agora aqui. Sempre os pares ordenados, pessoal, vai aparecer primeiramente o valor de x, depois o valor de y. Bom? Então, agora a gente consegue aqui. O x aqui, menos 2. Quando o x é menos 2, o y vai ser? Deixa eu fazer aqui com a mesma cor. 5. Quando o x é menos 1, o y vai ser? Menos 3. Opa, aqui é menos 5, tá, pessoal? Quando o x é 0, o y vai ser menos 1. Quando o x é 1, o y é 1 também. Quando o x é 2, y é 3. Então, já encontramos as nossas coordenadas. Cada uma dessas coordenadas será um ponto, certo? Acompanha aí que agora a gente vai construir esse gráfico dessa função, tá ok? Então, pessoal, agora vamos construir o gráfico, né, dessa função que nós calculamos alguns valores, né? Y igual 2x menos 1. Aí, agora na tela você consegue ver os pares ordenados que nós encontramos, né? Temos aí o primeiro, né? Vou abrir aqui. Esse aqui é um aplicativo chamado GeoGebra. Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, acessar direto pelo computador ou baixar no seu computador. Bom, um aplicativo bem simples, bem legal, que é para fazer muita coisa. Aqui nós trabalharemos apenas com a parte de gráficos no momento, bom? Mas é bem simplesinho. Esse gráfico também você poderia fazer num papel, bom? O importante é você colocar esses eixos, né? Na horizontal é o eixo X, que a gente chama de abscissas, e na vertical é o eixo dos valores de Y, né? F de X, no caso, que são as ordenadas. O importante na hora de você montar é manter uma escala. Você pode ver aí, ó, no programinha que as distâncias são as mesmas, né? Então é bom fazer com a reguinha bonitinho com as medidas, certo? Ó, vou até ampliar. Ó, eu tenho uma escala aqui, mas ele sempre mantém o padrão, né? Não importa a distância entre esses risquinhos, ó. Tá vendo, ó? Mas ele mantém sempre o mesmo padrão. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Vamos deixar assim. Tá. Então nós encontramos lá que quando o x é menos 2, o y vai ser menos 5. Então eu vou selecionar aqui o ponto, quer dizer que eu vou encaixar um ponto aí. Bom, primeiramente deixa eu mover, né, para achar o lugar certo. Então aqui, achei. x2, ó, então no eixo horizontal tem o número 2, no eixo vertical o menos 5 ali embaixo, né? Então eu vou colocar o ponto justamente nesse encontro, onde o x é menos 2 e o y é menos 5. Então vamos lá. Então, ó, bem no ponto de encontro. Tá vendo? Ó? Tracei aqui, ó, do menos 2 até o menos 5. Ó. Esse ponto de encontro é esse ponto que a gente quer. O segundo ponto, a gente observa menos 1 no x e menos 3 no y. Então, menos 1, quando x é menos 1, y é menos 3. Beleza. Quando x é 0, y é menos 1. Então, colocamos ali. Deixa eu arrastar agora para cá. Quando o x é 1,
o y também é 1. Então, vou puxar aqui para cima, vou encaixar aqui o ponto. Deixa eu selecionar, beleza. E tivemos um último ponto aí. Quando x é 2, o y é 3. Então, vamos lá, y2, x3. Ó, nós achamos esses 5 pontos anteriormente, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou traçar uma reta. Eu vou ligar esse ponto com esse último aqui. Então, a partir daí, ó, nós temos a nossa reta, né? A gente conseguiu traçar a reta referente à nossa função 2x menos 1. Olha que bonitinho que ficou. Tá vendo? A partir dos 5 pontos. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar alguns pontos aí. Bom, vou selecionar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que ficou em destaque. Eu vou abrir e vou ocultar ele. Vou pegar esse aqui também, vou tirar. Esse aqui eu vou tirar. Tá. O que aconteceu? Mudou alguma coisa na reta? Não, né? Então, mas antes eu tinha 5 pontos, agora eu tenho 2. Por que eu apaguei? Pra gente perceber que eu não preciso de um monte de pontos para conseguir determinar a reta. Apenas com 2 pontos a gente já consegue determinar qual é essa reta. Facinho, né, pessoal? Com 2 pontos, achando 2 pontos, eu consigo traçar a minha reta. E a gente sempre percebe, ó, que o que acontece? A reta, ela sempre vai cruzar o eixo x e sempre vai cruzar o eixo y. Observe um detalhe também. No eixo y, que é esse da vertical, aonde a reta cruza? Vamos ver, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto de intersecção entre 2 objetos, ou seja, um ponto que está cruzando essa reta e esse eixo. Está dando bem no y igual a menos 1. Sabe o que isso quer dizer? Que quando x vale 0, o y é menos 1. E a nossa função aí, ó, é 2x menos 1. Tá vendo o termo independente? Menos 1. Ou seja, exatamente onde nós temos o termo independente, que é menos 1, é onde vai cruzar o eixo y. Você viu que facinho, né? Para construir o gráfico, né? Da função. Depois que a gente acha os pontos, a gente marca esses pontos, traça a reta no nosso plano cartesiano. Sem segredo, né? Coloquei mais esse exemplo aqui. Tá um pouquinho diferente a parte algébrica, né? Temos x mais y igual a 2. Para que a gente possa fazer o gráfico de uma maneira mais fácil, nós vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso na equação, igual a gente está acostumado. O y fica isolado, né? Então, o y eu vou manter aqui. E o x que está somando, eu vou passar para o outro lado. X, então vai ficar menos x mais 2, né? Então, a minha função agora é y igual a menos x mais 2. Tá bom? É a mesma coisa, porém, uma representação diferente da outra. Aqui é a forma geral, né? Que aparece y igual mx mais m, ou y igual a x mais b. Então, vou colocar aqui do jeito que está ali. Vou colocar outra cor aqui. Menos x mais 2 resulta o valor de... Vou colocar aqui de vermelhinho, né? Igual tá aqui, para a gente poder... Menos x mais 2 igual a y, né? Maravilha. Agora, eu posso escolher quaisquer valores para x. E eu vou encontrar o y. Só que, como eu disse anteriormente, quantos pontos a gente precisa para descobrir a reta, para desenhar essa reta? Basta 2, né? Com 2 pontos eu posso descobrir aquela reta. Então eu não preciso vários valores para descobrir outros valores de x. 2 valores de x, eu descobrindo os valores de y correspondente a cada um,
eu consigo saber qual que é essa reta. Então, porque sempre, ó, por 2 pontos quaisquer, vai passar uma reta. Aqui. Lógico que aqui eu tô sem régua, então saí um pouco fora, mas... Aqui. Então, se eu tenho 2 pontos, eu consigo descobrir qual que é a reta, tá bom? Então, não vamos perder tempo, ó. Vou até apagar um pedaço aqui da minha tabela. Vamos escolher apenas 2 valores, quaisquer que seja. Vamos lá. Vamos pensar em... Quanto menor o valor, mais fácil de calcular, né, pessoal? Então, vamos pensar aqui. X igual a 2? Pode ser. X igual a 0? Pode ser. Vamos lá, então. Vamos substituir menos 2, né? Porque o x agora vale 2. Mais 2 igual. Então, eu tenho menos 2 mais 2. Vai dar 0. Muito bem. Agora, menos... Agora o meu x é 0. Vou trocar o x por 0, então. Menos 0 mais 2. Se eu estou somando ou subtraindo 0, vai ser o próprio número. Olha que bonito que ficou. Vou colocar aqui e fazer os pares ordenados, né? Para a gente poder depois construir o nosso gráfico lá no GeoGebra. Quando x vale 2, neste caso, meu y vale 0. E quando meu x vale 0, nesse caso, meu y vale 2. Pronto, achei os 2 pontos. Agora nós podemos construir o gráfico. Vamos lá? Agora esse segundo exemplo, pessoal, bem fácil, né? Y igual a menos x mais 2, ou do jeito que estava antes, x mais y igual a 2. Mesma coisa. Vamos encontrar esses pontos, ok? Ó, tá aqui meu plano cartesiano, né? Formado pelos meus eixos, x e y. Beleza. Agora vamos lá. Nós só colocamos 2 pontos, né? Então é x2, y0. Então, ó, olha que bom. Isso aqui quando temos o x0 ou o y0, né? x2, y0. Isso quer dizer o quê? Quando o y é 0, o ponto está em cima do meu eixo x. Então, simplesmente eu coloco aqui no 2. E quando o x é 0, quer dizer que o ponto está em cima do eixo y. Então, x0, y2 é aqui, ó. Olha que bonito. Agora eu não vou colocar aquela reta, não. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou abrir aquela opção aqui. Janela de álgebra. Vou colocar aqui, ó, a nossa equação, tá bom? Vamos ver o que acontece? Nossa equação era y igual menos x mais 2. Ou seja, eu coloquei os pontos e agora eu coloquei aqui a função, né? Olha como ficou. Vai passar nos pontos 2 e 2. Uma dica que eu dou para você é a seguinte. Quando você for desenhar uma função, observe o seguinte. Para você achar o ponto onde cruza o eixo y, observe o termo independente. O termo independente é esse na função que está sozinho, né? O número sozinho. É 2. Então você vai saber que é onde vai cruzar o eixo y, vai ser no ponto 2. E o ponto que cruza o eixo x, como que eu vejo? É só você observar o seguinte. É o coeficiente linear, ou seja, o termo independente, dividido pelo coeficiente angular. Então, aí no caso é menos 1. Então, 2 dividido por menos 1, menos 2. E aí você troca o sinal. Então, aí você descobre que aonde cruza o eixo x. Vou colocar uma outra reta aqui. Vou colocar y igual 3x menos 6, por exemplo.
Vamos observar onde cruza, né? Ó, aqui embaixo. Vou colocar aqui o ponto pra gente entender isso. É essa reta aqui, com esse eixo. Opa, acabei mexendo aqui na reta. Quero o ponto de intersecção. Aqui e aqui. Olha só o que acontece. Para eu saber, aqui ó, como ficou, menos 3x mais y igual a menos 6. Eu poderia ter isso como y igual 3x menos 6. Olha só, o termo independente é menos 6. Então eu consigo perceber que vai cruzar o eixo y no ponto menos 6. Agora, ó, troca o sinal. Ó. Faz o menos 6 dividido por menos 3 agora. 6 dividido por 3, 2. Ó. É onde cruza ali o eixo x. Facinho, né, pessoal? Vamos continuar agora de outra maneira, ok? Mas, nesse vídeo, para não ficar muito longo, vamos parar por aqui. Obrigado por assistir. Curte aí embaixo, se inscreve no canal. E acompanha os outros vídeos, hein? Obrigadão, tchau, tchau.